Muito legal. Vamos lá, a gente pode clicar aqui, né? Eu sei que é a última devocional, mas vale a pena também fazer esse compartilhamento aí para que outras pessoas possam participar com a gente. Valeu, Milena. Obrigado aí pelo feedback. Tô vendo o Tati aqui com a gente. Muito bacana, Tati. Já vi a foto lá do PGM com visitantes. Que legal essa iniciativa. A gente está numa pegada muito bacana aí com os pequenos grupos, gente. Eu sei que poucas pessoas ainda já chegaram, mas é interessante sempre a gente usar a oportunidade para falar, né, que nesse tempo de pandemia tem sido algo abençoador poder compartilhar das dificuldades, né, daquilo que Deus fala ao coração durante a semana ou no início dela, né, porque a gente tem pequeno grupo na segunda, na quinta e na sexta. Caminhamos aí, estamos com 6 pequenos grupos da juventude, isso é muito bacana. E aí, Tati, essa experiência de pequeno grupo é muito legal, né? Chegou a caloura aqui com a gente, ó, Ana Bia. Fala aí, Ana Bia. Dirley também tá com a gente. É isso aí, vamos divulgar aqui o nosso último encontro desse nosso projeto de devocionais, 50 dias copiando Jesus. No nosso caso foram 50 noites. Davi, boa noite. Boa noite aí pro artista tiktokiano Vitor Guilherme. Boa noite também para Julinha, tá com a gente. Chegar aqui pro lado para ver o horário. Bacana. Vou já fixar aqui. Devocional número 50. Título: Viva de maneira intencional. Boa noite para Camila. Não é o Douglas do Dizscope, do Fala Galera, mas é o Douglas Pedrosa. Boa noite, Luísa Minguta. Jéssica também chegando aí. Viva de maneira intencional. Vamos fixar aqui. Então é isso, gente. Estamos aí chegando no nosso horário. Já fizemos o teste do nosso áudio, também do nosso vídeo. E eu quero trabalhar essa temática: viva de maneira intencional. Essa temática que é muito importante, essa temática que deve trazer aí uma reflexão para a nossa vida, para o nosso coração. E quero fazer essa abordagem à luz de um texto que é uma fala de Jesus. E vou trabalhar alguns poucos pontos aqui, antes que queria orar, para que isso possa reverberar no nosso coração. Primeiro, que nós conversamos durante 50 dias, claro que não foram dias corridos, né? Tivemos os finais de semana respeitados, né? Então nós tivemos desde 13 de março, recebemos várias pessoas aqui abordando várias temáticas, e todas essas temáticas apontando para uma única proposta, né, que é de sermos cópias de Jesus. É a proposta do livro, é a proposta da devocional e é a proposta para a nossa vida, né, para que a gente possa seguir
como parâmetro, me lembro, como paradigma, eu me lembro que essa foi a primeira fala que eu tive na abordagem do primeiro encontro, da primeira devocional, de que a gente pode ter o outro como espelho, a gente pode ter o outro como exemplo, e eu me arrisco a fazer como Paulo fez, escrevendo aos Corintianos do primeiro século: sigam o meu exemplo. Só que o exemplo maior, o exemplo superior, o maior exemplo para a vida de qualquer cristão, para a vida de qualquer cristã, é o próprio Jesus. O exemplo em todas as maneiras, em todos os casos, na forma de tratar o outro, na forma de olhar para o outro, na forma de se relacionar com Deus, na forma de acolher as demandas do mundo, na forma de se envolver com o sofrimento do outro, tantas outras questões que poderíamos trazer aqui. Tudo isso precisa ser alimentado pelo nosso desejo de ser como Jesus. E aí nessa questão nós precisamos, para isso, viver de maneira intencional. É por isso que todas as devocionais apontaram para isso. E agora, a última devocional falando sobre viver de maneira intencional, só é possível viver de maneira intencional se nós conseguimos alimentar o nosso coração de tudo aquilo que foi falado. Por isso, tudo que foi colocado, você deve guardar no seu coração com muito carinho. Você pode me solicitar ou solicitar para a galera da comunicação, enviar um direct pedindo o livro para você novamente revisitar as devocionais, para você fazer as devocionais, para você usar esse livro. Ele não tem data, ele não tem calendário. Você pode usar esse livro como guia para a sua devocional e trabalhar crescimento espiritual, trabalhar perdão, trabalhar aquela ausência, a constância na espiritualidade, trabalhar uma vida que possa fazer uma boa gestão do tempo. Todas essas temáticas e tantas outras que foram trabalhadas aqui para que aponte, na verdade, para um único objetivo: viver de maneira intencional. Viver de maneira intencional. E eu quero orar nesse momento e depois fazer algumas aplicações. Tantas outras aplicações já foram feitas, talvez eu faça aqui um resumo. Recebemos pessoas que compartilhando a palavra de Deus, que agregou demais, me deixou muito feliz. Eu tenho que falar isso, enquanto pastor da juventude, fiquei muito feliz de ver vários rostinhos aqui de pessoas que com tanta espiritualidade, enfrentando os desafios, e trouxeram e apresentaram aqui temáticas que agregaram demais nessa nossa espiritualidade, nessa nossa atitude de sermos um, conforme a oração de Jesus em João 17. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Foram 50 dias com pessoas diversas, ó Deus, pensamentos diferentes, ó Deus, e muito obrigado porque é dessa maneira que o Senhor gosta de usar a gente, do nosso jeito, com a nossa personalidade, com o nosso olhar, com a nossa vivência, com a nossa genética. O Senhor nos conhece, o Senhor deseja usar a nossa vida para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Muito obrigado por essa juventude, muito obrigado pelas pessoas que acompanharam, ó Deus, não dividiram as telas aqui, mas nos comentários, na participação, ó Deus, cooperaram muito para a nossa vida. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essa ferramenta, eu quero te agradecer por esse projeto, quero te agradecer por cada pessoa que abraçou essa ideia. Ó Deus, ajuda-nos a ter o nosso coração focado no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de maneira intencional para abençoar vidas, estabelecer o Teu reino, que é o reino de paz, de amor e de justiça, aqui, ó Deus, enquanto estamos neste mundo, e que vivamos, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Que sejamos uma cópia de Jesus, ao olharem para nós, que as pessoas consigam enxergar, ó Deus, visualizar Jesus Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite, várias pessoas chegando aí, muito boa noite para todo mundo. Já disse, apenas recapitulando, hoje é o nosso último encontro aqui. Se você foi abençoado, coloca aqui pra gente, é importante termos essa sua reação. Tivemos aí essa oportunidade de conversarmos sobre a palavra de Deus. Foram 50 dias de devocionais, 50 dias com várias pessoas, e agora vamos finalizar falando
sobre essa temática, viva de maneira intencional. E eu quero usar um texto que eu gosto demais, que é o texto de João, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, João, capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus. Claro, os judeus que não optaram pela proposta de Jesus na implementação do reino de Deus. Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E você pode perguntar, que coisas são essas? Curar no sábado, beneficiar, trazer uma vida plena, abundante para as pessoas. O 17 deve nos alertar que é a resposta de Jesus. Eu gosto muito quando o evangelista destaca então a fala de Jesus. Disse-lhes Jesus, meu pai trabalha até agora, ou na NVI, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso é muito interessante. Apesar da perseguição, isso é muito interessante observarmos na nossa vida, que ninguém que opta por ser cópia de Jesus, qualquer pessoa que opta por ser cópia de Jesus vai passar por aflição, vai passar por perseguição, e por isso precisa ter no seu horizonte algo muito claro de que a nossa proposta de vida, uma vez que dediquemos a nossa vida ao Senhor, é uma proposta totalmente inversa, totalmente contrária à proposta do reino deste mundo. E não tem como a gente não sofrer afronta, não tem como a gente não sofrer perseguição, seja de cunho mais agressivo, seja de um aspecto mais social, mas uma vez que nós optamos pela vida de Jesus, isso deve ficar claro para a gente. Nós estamos aqui para passarmos por dificuldades em nome de Jesus. Mas eu queria deixar algo registrado para você. Já que uma vez que nós optemos em continuar a nossa vida, ou fazer da nossa vida como uma vida que aponte para Jesus Cristo, é preciso entender o outro lado também. Tem dificuldade? Tem. Tem perseguição? Tem. Tem má compreensão por parte das pessoas? Tem. Tem exclusão de um grupo de amigos? Talvez você não consiga uma vaga que tanto almejou por conta da sua postura ética, mergulhada na ética cristã. Tem tudo isso, mas eu quero lhe garantir algo, que a nossa vida não cai no vazio. Toda a nossa dedicação, toda a nossa espiritualidade pautada em Jesus Cristo para a glória do nosso Deus, não cai no vazio. A exemplo disso, um texto que nós podemos citar é o texto, ou melhor, os evangelistas, todos eles vão narrar a ressurreição de Jesus. Isso significa que toda pessoa que vive semelhante à vida de Jesus, tendo Jesus como paradigma, tendo Jesus como parâmetro, buscando a vontade de Jesus, amando como Jesus, servindo a Deus como Jesus, todas essas pessoas, todas terão a mesma resposta que o próprio Jesus teve, a ressurreição. A nossa vida não cai no vazio. Agora, a gente lançou luz sobre a ressurreição, que é uma resposta de Deus para todo aquele que vive uma vida para a glória do próprio Deus. Retornemos então agora para essa fala de Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, Deus está trabalhando neste mundo. Deus não é um Senhor que está em algum lugar e que às vezes fica cochilando, que às vezes fica com os braços cruzados, às vezes fica sem saber o que fazer. O que está acontecendo? Eu acordei agora, alguém pode me dar um relatório? Eu chamo um anjo assim, passa aquele relatório. Deus não é esse tipo de Deus. Deus é aquele Deus que trabalha. Por isso Jesus disse, meu pai está envolvido no trabalho do mundo. Meu pai deseja resgatar o mundo. E nós, segundo a perspectiva do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, Paulo vai desenvolver uma ideia de que nós somos reconciliadores, não por nós mesmos, mas por conta de Jesus. E nós apontamos para Jesus, mas ainda assim somos reconciliadores. Então essa é a nossa função. Então Deus trabalha em prol de salvar, Deus trabalha em prol da vida, Deus trabalha querendo resgatar o mundo, e é sempre, não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos ama, e nós falamos isso durante
várias devocionais, pela sua entrega, pela sua doação. Um Deus que quer estar conosco por causa do seu amor por nós. Então, meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus tinha isso de uma forma bem estabelecida na sua mente. Em termos práticos, vamos então às questões que podem então possibilitar que a nossa vida questões que venham possibilitar que a nossa vida seja uma vida vivenciada de maneira intencional. Vamos lá. Primeiro, não tem como você viver de maneira intencional se você não tem uma certa organização. É prático, mas isso tem que acontecer. Planeje a sua vida, planeje os seus dias, planeje a sua semana, planeje o seu tempo. Isso é necessário, ou seja, Jesus sabia o que ele queria, sabia para onde iria, e todo o trabalho de Jesus, todo o ministério de Jesus, durante aproximadamente 3 anos, ele viveu de maneira organizada. Ou seja, Jesus optava por passar por um lugar, não é porque aquele lugar era menor, porque aquele caminho era mais curto, porque aquele tempo, a viagem duraria um pouco menos assim. Não, Jesus sabia porque ele queria passar naquele lugar. Ali eu vou encontrar uma mulher samaritana e é com ela que eu quero tratar. E não tratar só dos samaritanos, não tratar apenas o coração daquela mulher, mas tratar o preconceito dos discípulos. A intencionalidade de Jesus estar pautada também no planejamento. E aí é que a gente percebe, às vezes, as pessoas acham que espiritualidade está fora do dia a dia da vida. Às vezes as pessoas acham que a espiritualidade está presa num templo, na Marquês de Paraná 225. Às vezes as pessoas acham que a espiritualidade não tem nada a ver com organização. Não! Organize a sua vida, organize o seu dia. Agora, se atente para isso. Organize o seu tempo. Quanto tempo você usa de fato para viver intencionalmente para a glória de Deus? Perceba as coisas, perceba o momento, perceba as pessoas, perceba o que você vive, onde você está inserido na sua família, na sua faculdade. Saiba que você não está em nenhum lugar por acaso, seja comunidade, seja vizinhança, seja faculdade, seja trabalho. Nenhum desses lugares que nós ocupamos na sociedade, nós estamos ali por acaso. Tem um Deus que nos governa e que é Senhor da nossa vida, que enxerga muito além de nós e que nos coloca ali. Às vezes você fala assim, rapaz, nem sei como eu vim parar aqui, nessa turma ou nesse prédio. Deus tem uma finalidade, Deus tem algo com a sua vida. E aí eu queria olhar para essa questão e dizer o seguinte: mesmo que você não saiba, estamos aí caminhando já para finalizar, mesmo que você não saiba todo o planejamento que Deus tem para a sua vida, e a gente é assim, a gente é ansioso, a gente é brasileiro, a gente gosta de... Não, apresente todo o PowerPoint aqui para eu saber como é que está esse negócio, para ver se eu me envolvo ou não. Mas Deus não é assim. Quem tem o controle de todas as coisas, quem tem o domínio de todas as coisas, quem conhece todas as coisas é Ele. E a gente, na função de filhos, nós vamos nos submeter. Na função de amigos, nós vamos nos relacionar. Na função de servos, nós vamos obedecer. Então isso é interessante analisarmos o seguinte: mesmo que você não saiba tudo que Deus quer para você, saiba que Ele lhe deu algumas pistas para você começar a viver de maneira intencional. Marli Helena, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Quando eu ainda era, acho que, seminarista lá na Igreja Batista da Esperança, e eu tive a oportunidade então de falar essa semana, eu batizei a Marli Helena, batizei também o Mário, e foi muito bom falar e te ter aqui, tá bom? Marli Helena, Deus abençoe demais a sua vida. Ou seja, a gente não tem, preste atenção, a gente não tem todo o panorama, a gente não tem todo o planejamento, que quando Deus olha para a nossa vida, Ele tem o todo. A gente não tem. A gente tem parte, a gente não tem toda a escadaria, não tem todo o projeto, mas a gente tem alguns passos, e aí alguns degraus. E aí eu quero dizer o seguinte: como descobrir
para que eu possa viver ainda mais de maneira intencional com as pessoas, qual é o propósito de Deus para a minha vida. Falamos sobre isso durante muito tempo na temática do ano passado, 2020, 2019 recomeçar, 2020 propósito e agora nós. E sobre propósito nós falamos e na primeira mensagem, se não me falha a memória, no dia 8 de fevereiro eu abordei e trouxe o Douglas Gonçalves, né, para dialogar ali e para como saber o nosso propósito. É claro que você vai encontrar em vários lugares assim textos enormes, talvez vídeos mais detalhados, mas eu queria lhe chamar a atenção para o seguinte: mesmo que você não saiba tudo que Deus quer para a sua vida, para que você, só vou viver de maneira intencional se eu souber tudo, mas você tem algumas pistas. Primeiro, o que você tem prazer em fazer? O que lhe dá prazer em fazer na sua vida? Para imaginar. Poxa, isso aqui é muito bom, quando eu faço me sinto realizado. Qual habilidade ou quais habilidades você tem? Isso é muito importante a gente pensar. Eu faço isso com muita facilidade. Olha, se a pessoa trouxer isso para mim, daqui a pouco eu já estou envolvido e fazendo isso. Tem coisa que nós fazemos para sustentar às vezes uma estrutura, para atender uma demanda, mas tem coisa que a gente faz, meu amigo, que queima o nosso coração. Você fala assim, rapaz, eu fico feliz quando eu faço esse negócio. Se a pessoa te apresentar, se você é aquele cara bom do serviço mesmo, você vai sempre estar fazendo alguma coisa, né? E aí é preciso entender, não se envolva com todas as coisas para não perder de vista o que de fato Deus quer para a sua vida. Porque se você fizer tudo que as pessoas oferecem para você e deixar de fazer intencionalmente aquilo que Deus de fato gerou você para fazer, você vai perder forças, foco e não vai conseguir então estabelecer aquilo que Deus colocou na sua vida. Agora, o que você tem prazer em fazer, já falamos, ponto 1, ponto 2, quais são as suas habilidades, e aí o terceiro é muito interessante, porque tem tudo a ver com uma vocação cristã. O que te incomoda no mundo? Tente unir essas três questões. O que você tem prazer em fazer? Olha, eu faço isso aqui, eu gosto muito, eu fico feliz, me sinto realizado. Quais habilidades? Você faz com facilidade. Piscou, sem perceber, você já está fazendo. E aí a terceira questão, você pode, para descobrir e para dar dicas então da sua vocação, do seu propósito, o que te incomoda no mundo. Olha, quando eu vejo isso, parte meu coração, me dá vontade de ir e fazer, me dá vontade de largar tudo e me unir às pessoas que estão nessa causa. Descubra o que te incomoda no mundo, para que você então possa trabalhar de maneira intencional. Agora, para que você viva de maneira intencional, é preciso ter sensibilidade espiritual. Chegou a rimar no final. Para que você viva de maneira intencional, é preciso que você tenha sensibilidade espiritual. Por quê? Se você não tiver espiritualidade, sensibilidade, Milton, querido, tudo bem? Muito boa noite, muito bom tê-lo aqui. Se você não tiver uma sensibilidade espiritual, você daqui a pouco está passando o tempo, está investindo ou gastando o seu tempo com tantas outras coisas que não tem a ver com pelo menos essas três coisas que nós abordamos aqui. Você saber o que você gosta de fazer, você saber as suas habilidades e você saber aquilo que te incomoda quando você vê, quando você olha para o mundo, algo que te incomoda. É uma injustiça social, é uma situação da ausência da espiritualidade, você deseja pregar para que as pessoas estejam com seu coração voltados para Deus, seus corações voltados para Deus, ou você se depara com uma situação onde as pessoas precisam de um aconselhamento. Tudo isso vai localizando-nos no mundo e vai sintonizando a vontade de Deus para nós. Para finalizarmos, eu queria dizer algo que, à luz desses três pontos que nós falamos aqui, à luz daquilo que abordamos, que para viver de maneira intencional é preciso ter sensibilidade espiritual. Para isso é preciso ter espiritualidade, para que você sinta o momento, saiba onde está inserido, o porquê de você estar ali. Eu queria dizer que você precisa
começar a se preparar para ficar ainda melhor naquilo que você faz. Sim, procure cursos, procure lives, procure vídeos, procure pessoas, procure contatos, siga pessoas no Instagram, siga pessoas que, ou seja, você se enquadra nesse perfil que você identificou, você desenhou na sua cabeça. Caraca, depois disso agora a lupa abriu aqui, os olhos estão abertos, agora eu já sei mais ou menos onde me localizar. Comece a se preparar para entrar em atividade nesses aspectos. Sabe por quê? Porque você pode... as oportunidades podem começar a aparecer e você não se encontrar preparado. Eu queria dizer o seguinte: se prepare para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu não sei de tudo. Daquilo que você sabe, se prepare para viver e fazer o melhor. Eu me lembro de certa ocasião, quando estava no seminário, eu e um colega no seminário, então eu estou contando a historinha, porque historinha de pastor, né? Historinha de pastor não vai ter um kkkk aqui. Até porque kkk não pode, né? O pessoal prefere o RS, né? Mas, fechando esse parênteses, é interessante a gente... eu me lembro de uma historinha de um colega no seminário e alguém perguntou para ele assim: olha, você tem a vocação pastoral? Ele olhou assim: olha, não tem ainda não, mas eu estou no seminário aqui para me preparar, porque se chamar eu já estou preparado, né? Ou seja, a mentalidade de que alguém que está dando o máximo, alguém que já está se esforçando, alguém que já percebeu algo ali, mesmo que não tivesse a certeza, né, daquela vocação a qual ele foi perguntado se teria, ele responde: olha, eu estou por aqui, já estou me preparando, porque se chamar eu já estou preparado. É interessante a gente observar, a gente viver dessa maneira. E a última coisa que eu queria dizer é que você é único neste mundo. Às vezes você olha para o lado assim: poxa, eu não falo como ele, eu não vivo como ele, eu não tenho o mesmo patamar espiritual. Pare de ficar se comparando com as pessoas. Você é único no mundo por 2 motivos, pelo menos. Primeiro motivo, por causa da sua genética. Segundo motivo, por causa da sua genética e por causa da sua vivência. Ninguém é como você. Você pode ter vivido no mesmo lar de alguém. Essa pessoa não tem uma recepção da educação, não responde à educação, não responde à sociedade da mesma maneira que você responde. Ou seja, a sua vivência, a sua genética faz de você uma pessoa única neste mundo. E é essa pessoa que Deus quer. Deus não quer você sendo uma outra pessoa, se esforçando para ser uma outra pessoa. Seja você. Entende isso? Às vezes a gente fica passando no Instagram, a gente fica assim: nossa, eu queria ser como fulano, nossa, que interessante, Beltrano tem isso, Ciclano tem essa passada, outra. Não. Deus quer você dessa maneira. Deus quer você dessa maneira. E para viver de maneira intencional, faça intencionalmente, mas sem querer que aquilo que você está fazendo intencionalmente seja algo grandioso. Já falei que nós temos mania de grandeza. Tudo que a gente faz só é legal se tiver uau, todo mundo viu isso. Mas a grandeza que Deus deseja está aqui, na nossa intenção, na intenção do nosso coração. Faça olhando a pessoa, faça olhando a causa, faça olhando o reino de Deus. E aí, se isso vai ganhar uma proporção, se isso vai viralizar, né, ou não, não é contigo. Mas faça numa sintonia entre você e Deus. Senhor, eu já percebi, minha vocação é essa, eu quero viver dessa maneira, eu quero que o Senhor me use dessa forma, eu descobri as coisas que me incomodam no mundo, eu quero viver de maneira intencional, quero fazer uma boa gestão da minha semana, quero fazer uma boa gestão do meu tempo. Diante disso tudo, Senhor, eu quero fazer, e quero fazer para a glória do Senhor. Não quero fazer algo assim, uau, faça o simples. E aí, o que Deus deseja fazer com a sua vida, o que Deus pode fazer com essa sua ação, se ela pode ser viralizada ou não, é uma outra situação. Mas viva de maneira intencional para abençoar as pessoas. Finalizamos aqui então. Eu queria só localizar um documento muito importante aqui para compartilhar com vocês, que é sobre a nossa... Amém, Josi? Sobre as pessoas que passaram, que estiveram aqui com a gente.
E foi um momento muito especial. Queria agradecer a todo mundo que colaborou. Nós estamos aí, eu vou finalizar agora. Mas antes eu queria citar aqui alguns nomes, na verdade todos os nomes de pessoas que participaram com a gente. Queria de certa forma honrar essas pessoas que toparam o desafio. Olha, eu queria agradecer ao Pedro Veiga, ao Ricardo Manhães, a Alice, a Júlia, ao Áureo, ao Arthur Datrino, a Carol Mota, a Isabela, a Júlia Barcelos. Se você está aqui, coloque um sinal aí, dá um ok pra gente. A Júlia Barcelos, a Mariane Gomes, a Mariana Vilaça, a Natália Lírio, a Maria Clara, o Pedro Veiga, já citei, a Ana Elisa, a Luísa Minguta, o Davi Santos, o Davi Santiago, o Áureo, já citei, a Beatriz Salino, o Daniel Carvalho, a Mirna, a Lívia, a Marcela Quintanilha, a Aline Xavier, a Fernanda Quintanilha, o casal Ricardo e Laís, a Sara Lopes, Carol Mota, já citei, a Aline, Sila Júnior, mais gente aqui, a Milena Vilaça, a Joana Rafael e o Douglas, né? Então a gente agradece aí, a gente encerra os 50 dias copiando Jesus do Dizoscope. Tá aí um Instagram bacana para que vocês possam seguir esse ministério que tem abençoado tantas vidas. Nós glorificamos ao nosso Deus por cada pessoa da nossa juventude, por essa nossa querida juventude, por pessoas que passaram aqui, por pessoas que comentaram, às vezes não dividiram a tela, mas comentaram e edificaram demais a nossa vida. Esteja orando por você, se coloque à disposição de Deus, ore para que Deus use a sua vida, e essa é uma oração perigosa, porque quando você ora, Deus faz, porque essa é a vontade dele, sem sombra de dúvida. Para abençoar pessoas neste mundo. E não se preocupe com algo grandioso, faça o simples, faça o básico, porque a ação é do Espírito Santo de Deus para abençoar pessoas. Não fique preocupado assim, não, eu tenho que ser como Douglas, eu tenho que ser como fulano, eu tenho que ser como Beltrano. Você é único com a sua genética, com a sua vivência. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe toda a nossa juventude, e estamos todos nisso juntos, tá bom? Vamos orar. Senhor, abençoe a vida de cada jovem, adolescente, cada família, Deus, cada pessoa da nossa comunidade. Obrigado por esse tempo, por cada pessoa que passou aqui, que dividiu a telinha, cada pessoa que comentou, cada pessoa que entrou, cada pessoa que divulgou, cada pessoa da comunicação, ó Deus, que também se envolveu para dar suporte a essas devocionais. Muito obrigado, ó Deus. Potencialize, ó Deus, o propósito, a intencionalidade. Não deixe que o pecado tire a alegria. Não deixe que Satanás traga acusações. Ó Deus, não deixe que a sociedade tente imprimir em nós esse desejo de velocidade, de grandiosidade, ó Deus, de que só tem valor quem faz de tal forma. Não, o Senhor quer nos usar da maneira que somos, e isso é libertador. Abençoe, ó Pai, a nossa vida, a nossa juventude, que vivamos esse nós para a glorificação do Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valeu, gente. Beijo no coração. Façam a inscrição para a EBD. Estaremos estudando a primeira carta de João com a Gisele Manhães. Teremos o louvor aí com o André e também a Natália ali nos apoiando. Deus abençoe vocês, mais uma vez, beijo no coração. Eu e Edmar amamos muito vocês e pode contar com a gente. Beleza? Valeu, gente. Deus abençoe.